Vamos trazer a seguinte questão. Por que Jesus nunca nos alertou sobre o maior teste de todos os tempos? Olha só o que Ellen White escreveu no livro Profetas e Reis, publicado originalmente em 1917, na página 114 desse livro. Olha só. Não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. A observância... Não está longe. A observância do falso sábado será imposta... 1917. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Uau! Bom, então nesse texto a gente pode observar algumas questões importantes. Primeiro, que a senhora Ellen White ela escreve com a sua costumeira urgência, né, advertindo ao mundo que o tempo não está longe. Tá? Na verdade, assim, o medo sempre foi uma das grandes estratégias das seitas, né? Então, esse dia da grande catástrofe, quando a igreja verdadeira de Deus nessa terra, a igreja adventista, será perseguida por guardar o sábado, sempre está logo ali na esquina, sempre está para acontecer. Vocês podem ver, desde o início da igreja, não, está para acontecer. Não, peraí, Jesus vai voltar agora. Não, ele não vai voltar, não, vai ser em 1844. Não, peraí. Não, vai ser em 1851. Olha, tá para acontecer, 1851. Vocês têm que guardar o sábado, hein? Direitinho que Jesus está voltando. Olha que ele vai queimar vocês. E não, peraí, agora não, agora é o decreto dominical que vai acontecer, tá na esquina, vai acontecer, gente, né? E isso, desde o início dessa igreja, esse negócio, né, se arrasta dessa forma. E eles vão empurrando com a barriga, vão empurrando, o pessoal com medo, fica ali, não, vou pra onde? Eu não vou pra aqueles reteté lá dos caras do pentecostal, você tá louco? Tem a igreja batista, mas eles não guardam sábado. Não, vou ficar aqui mesmo. É isso que o povo pensa, tá? Existe uma outra maneira. Você pode entrar no reino de Deus, não ser ligado a religião nenhuma e apenas congregar de vez em quando na igreja que você se sentir melhor, que não seja uma seita, tá? Existem várias igrejas que não são seitas. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Metodista, Luterana. Tem um monte de igreja aí. As não denominacionais, então, são as melhores, tá? Mas cuidado com as seitas. Aquele que já caiu numa seita tem a tendência de cair numa outra seita. Fique esperto. A verdade é, gente, os anos vêm e vão e o tal do decreto dominical nunca acontece. Nem está perto de acontecer. Bom, a outra observação que a gente tem aqui sobre esse texto de Ellen White é que ela chama a observância do falso sábado, ou seja, do domingo, como uma prova final para cada alma. Esse grande teste, então, né, que decidirá o destino de bilhões de cristãos ao redor do mundo, será a tal guarda do domingo, que seria imposta por um suposto decreto dominical. Ok. Interessante a gente notar que é algo de tamanha importância que decidirá o destino final da última geração de cristãos nesse mundo nunca foi nem ao menos remotamente cogitado pelo maior de todos os mestres. Sim, ele, o próprio Jesus Cristo. Vamos imaginar, eu quero que você imagine a seguinte cena aqui, tá? Você está preparado para o teste final da tua escola. Sabe aquele último teste? Aquele que vai decidir se você vai ser aprovado ou reprovado. Ou se você vai seguir adiante para o próximo ano ou se você vai ter que repetir todo ano. Você, o que você fez? Você não mediu esforço, você estudou com afinco durante todo o mês. Todos os assuntos que o seu professor passou para você, todas as fórmulas, temas, todas as anotações. Você leu, releu, decorou, memorizou, aprendeu, estudou. Enfim, tudo finalmente está preparado para o grande dia do teste. Me acompanha aqui. Quando você chega na sala de aula, você senta ali na tua carteira e tal, e você descobre que o teste vai ter somente uma questão, somente uma pergunta. Ok, uma pergunta, tá, não tem problema, eu estudei tudo, né? Enfim, eu já revisei, estudei, eu sei de tudo. Certamente vou tirar uma nota excelente aqui nessa prova. Quando você põe as mãos no teste, algo surpreendente acontece, gente. O que acontece?
A questão requerida no teste nunca foi apresentada pelo seu professor durante as aulas. E agora? Você fica sem entender nada, já meio frustrado, bravo. A única coisa que você consegue pensar é na incompetência do teu professor, certo? Que tipo de mestre perguntaria algo que ele nunca ensinou para os seus alunos? Somente um péssimo e, por que não dizer, falso mestre faria algo assim. Bom, o nosso maior mestre, Jesus, né? Ele está colocando toda a reputação e toda a sua integridade em xeque se de fato o que Ellen White profetizou é verdade. Veja, Jesus é e sempre será o mais amoroso, o mais perfeito, o mais atencioso professor que já existiu nessa terra disparado. Ninguém nunca vai chegar no nível perto do nível de ensino que Jesus passava para os seus discípulos. Como é possível então, gente, que Jesus, né, sabendo, obviamente, porque ele é onisciente, sabendo da questão da guarda do sábado, sabendo que esse seria o tema principal da controvérsia dos fins dos tempos, a prova final de cada alma, como diz Ellen White. Por quê? Sabendo de tudo isso, por que ele nunca avisou os discípulos dele sobre isso? Seria Jesus um mestre incompetente? Inepto? Falso? Falho? Por que ele nunca deixou, gente, absolutamente claro, cristalino para as futuras gerações a importância vital da guarda do sábado? Me responde aí, amigo adventista. Não somente isso, mas por qual motivo os escritores do Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, também nunca nos advertiu sobre algo tão importante assim? Aliás, não só ele não nos advertiu, como do contrário, ele foi contra a guarda do sábado, tirou completamente a importância de guarda de dias, né, dali da ideia das suas igrejas que ele montava ali, que ele plantava. Ele era os apóstolos dos gentios, ele falou, não, nem para os gentios, nem para o judeu convertido, esquece, o sábado não tem importância. Olha lá, novamente. Por que Paulo escreveria essas coisas, gente? Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou Romanos 14, 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ou, finalmente, ali, Gálatas 4, 9 a 11. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Por que Paulo escreveria isso, gente? Por que Deus faria algo assim com seus filhos? Qual seria o motivo que levaria o Espírito Santo a inspirar os escritores do Novo Testamento para que eles escrevessem tais armadilhas para os cristãos, não só daquela época, como também para todas as gerações futuras? Porque se isso é verdade, esses textos todos aí são armadilhas. Tá? Porque para mim está claro, né, que ele está dizendo que não precisa guardar o sábado, que não é para guardar o sábado, aliás. Gálatas insensatos, adventistas insensatos, creio ter sido meu trabalho em vão para convosco. Então, assim, em absolutamente nenhum momento esses escritores mencionam o sábado como sendo o mandamento que mais brilha entre os 10 mandamentos, como disse Ellen White. E que ele seria o teste final entre o verdadeiro e o falso cristão. Nunca nenhum desse povo falou isso. Entre tantos assuntos, gente, que Paulo mergulha profundamente nas suas cartas, por que ele deixaria o maior e o mais importante teste de todos os tempos de fora dos ensinos dele? Jesus, da mesma forma, não somente não deu qualquer importância a esse assunto, como ele fazia questão de constantemente rebaixar o sábado.
e violar o sábado. Olha lá, João 5,18. Depois você vê na tua Bíblia. A gente já trouxe esse verso aqui. Então, assim, Jesus e os apóstolos preferiram o quê? Enfatizar assuntos muito mais relevantes, como, por exemplo, fé, amor sacrificial, salvação, vida eterna. Nunca falou nada do sábado. Por que eles teriam enfatizado esses temas se a maior e mais forte prova de lealdade no fim dos tempos seria a guarda do sábado?